Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um Conversando Sobre, aqui no canal Servir, Ponto de Luz. Meu nome é Juliana, eu sou aqui da cidade de Valença, no interior do estado do Rio, e trabalho no Grupo Espírita Lar Meimei. Nós somos uma casa que é um ponto de luz na nossa cidade. Há 42 anos nós atendemos crianças num bonito trabalho social. E como voluntária da casa, uma das minhas vontades sempre foi realmente levar a doutrina, falar sobre a doutrina, e o canal me dá essa oportunidade, de falar um pouco sobre a doutrina espírita. E hoje a gente vai tratar de um espírito que eu já tive alguns momentos de visualização, dele dentro da doutrina, mas ainda muito pequena em relação aí ao papel que ele teve, Hoje nós vamos falar sobre José, sobre o espírito escolhido como pai de Jesus. José foi conhecido como José o Carpinteiro, E quando a gente fala em Jesus, normalmente nós não temos como falar de Jesus sem falar de Maria, Sem falar da mãe. E isso me remete ao fato de que a gente ainda é um ser, muito voltado à matéria. Então a gente fala de Jesus, tem que falar de Maria, porque Maria deu origem à matéria de Jesus, Foi ela que gestou Jesus, foi do corpo dela, do sangue dela, do leite dela, que Jesus se alimentou, para se desenvolver no útero e também aqui fora já, quando um bebê frágil, e já encarnado, foi ela que proveu, materialmente, neste sentido, o mestre. E José, então, ele acaba ficando um pouco distante, do nosso conhecimento, já que, pela questão até talvez muito material, não se tenha dado a devida importância a esse espírito. Mas quando a gente entra um pouco dentro da doutrina e quando a gente entende a importância, da família, da nossa família genética, da nossa família natural, onde a gente é inserido para que a gente possa cumprir, com as nossas provas, com as nossas expiações, o lugar que nos é definido, como da natureza de início de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada, a gente entende também a importância, de José. E José, assim como Maria, ele não tem como ser visto de outra maneira que não seja como um espírito missionário. Por quê? Receber Jesus enquanto encarnado não era uma missão, não era uma ocupação que se pudesse dar a qualquer espírito, Nós, quando viemos a esse planeta, quando encarnamos, na espiritualidade, espíritos imperfeitos, errantes, e é em processo de evolução que nós estamos, nós já temos essa escolha, Lá em cima tudo é escolhido, na espiritualidade tudo é preparado, Quem vai nos receber, quem serão os nossos pais, nossos familiares, e isso para uma encarnação de um espírito que não vai ter missão, que vai apenas cumprir com as suas passagens aqui na Terra, com as suas necessidades, cumprir as suas necessidades para evoluir. Então vocês imaginem tudo que foi preparado então para o nascimento de Jesus, para aquele espírito de alta elevação, de perfeição já,
que viria a retornar porque tantos já haviam vindo antes dele, né, falando e preparando, mas o coração do homem ainda continuava muito duro. Então Jesus vem para aparecer pelo exemplo, né, e não mais somente pela fala, porque Jesus, ele é exemplo para nós. Tudo, todas as nossas dúvidas, nossas dificuldades, tudo que a gente vai passar, se em qualquer momento da nossa vida nós buscarmos no Evangelho, nós buscarmos as passagens do Mestre, nós iremos encontrar alguma orientação para nos auxiliar, para nos trazer rumo, nos trazer caminho. Mas hoje a fala não é sobre Jesus, né? Mas é muito difícil quando a gente começa a falar dele, a gente acaba não se empolgando, né? A fala é sobre José. Então, José é um espírito missionário, assim como Maria, porque ele participou, né, na espiritualidade de todo esse processo de orientação, de organização, né, para que a chegada de Jesus a esse planeta ela fosse da forma natural. Porque Jesus nasceu de uma forma natural, né? Ele veio do ventre de uma mulher, teve um pai, uma mãe, né? Ele teve a infância, a adolescência, até se tornar um adulto e ir para a vida pública. Então, nesse momento, José ele tem uma grande importância, porque naquela época, uma mulher, né, que engravidasse sem que fosse casada, né, ela era muito desvalorizada, né? Ela não tinha nem como participar da sociedade, ela era colocada fora da sociedade, né? Então Maria não poderia, de maneira alguma, né, trazer Jesus ao mundo sem o amparo de um homem. Para os homens da época, né, homens de um coração ainda mais endurecidos que os homens de hoje, vocês poderiam imaginar o quanto teria sido difícil, né, quase impossível, se José não fosse esse espírito missionário, aceitar, né, aquela determinação, receber aquela mensagem, né, através de um anjo, através de um outro espírito, dizendo a ele, né, das condições de Maria, de tudo que iria acontecer, de quem ela esperava, do que iria ser feito, né? Então, aí, por esse amor, por essa confiança, por essa fé que ele demonstra nesse momento, ele já nos demonstra o seu grau de evolução. José, então, ele vem para guardar, para prover e para ser a figura paterna de Jesus e para ser o exemplo de homem e de pai. Hoje nós temos ainda uma grande dificuldade a ser vencida, que é esse endurecimento no coração dos homens, né? Aqui digo homens, realmente sexo masculino, né? Dos pais, que muitas vezes não desenvolvem esse amor, esse sentimento de proteção, de provisão, de guarda em relação aos seus filhos. Filhos esses de carne, filhos de sangue, né? E que às vezes se sentem totalmente desprotegidos, né? Sentem apenas do pai as indiferenças, né? E José não. José recebe, acolhe e dali em diante ele tem essa importância fundamental, que é sustentar, proteger e principalmente validar a situação de Maria. Porque se ele não tivesse vindo junto com ela como espírito missionário, com o grau de importância reconhecida que eles têm, seria muito difícil a chegada de Jesus a esse planeta e seria talvez
tido como uma coisa menor, como algo incorreto, como um devaneio da mente daquela mulher, né? Então, José está ali para realmente proteger e validar a chegada do mestre, porque isso era necessário, né? Era necessário que se tivesse um pai que se justificasse aquela gravidez, aquela gestação. Então José representa para Jesus e para nós a coragem, a proteção, a fé, o amor, o acolhimento. Ele vem nos mostrar que os homens, aqueles que estão encarnados hoje nos espíritos paternos, são totalmente capazes de amar como nós, mães, da forma mais plena. A gente sabe que amor está muito ligado, né, à nossa condição evolutiva. Alguns têm uma condição em que já conseguem amar de forma plena, outros ainda não. E isso independe, né? Se nós estamos vinculados a um corpo físico feminino ou masculino. José também tem a importância de dar ao menino a base moral, né? Porque em muitos momentos, né? Em muitas situações da vida de Jesus, as mulheres não participavam, né? Eram apenas os homens, né? Os homens e os filhos homens. Então, José tem essa importância de estar junto a Jesus nesses momentos, para que ele pudesse alertar, né, Jesus das situações, né, que aconteciam. Apesar do mestre já vir, né, com todo um processo de perfeição dentro dele, né, ele não se deixaria entregar as coisas do mundo, né? Ele esteve no mundo, mas ele já não era do mundo há muito tempo. Mas de qualquer maneira, era necessário que Jesus amparasse, né, José em vários momentos. E principalmente que Jesus aprendesse com José, né, o seu ofício. Porque a vida de Jesus enquanto encarnado, ela não foi diferente. Né? Ele passou por todas as fases da existência de um ser humano. E uma das coisas que naquela época se dava muito cedo, né, era aprender a trabalhar. Então Jesus, mesmo Maria e José, sabendo, né, que ele era um enviado, que ele era o Messias, né, alguém que viria para ter uma história diferente, alguém que viria para trazer uma mensagem, né, para modificar de alguma forma o mundo. Mesmo assim, Maria o tratou como filho, mesmo assim, José lhe ensinou o seu ofício, mesmo sabendo que isso não era de grande necessidade, né, que a missão dele era muito maior do que construir móveis, né, mas até mesmo nesse ato de ajudá-lo a ser orientado, né, em relação ao ofício, José ele demonstra, né, a sua preocupação de que Jesus siga o caminho do bem, o caminho do trabalho, e nos mostra então, através desse ensino, desse ofício, né, a importância do trabalho, do sustento, né, das aquisições materiais, seja ela uma simples alimentação, uma coisa corriqueira do dia a dia, como realização de sonhos, desejos, né? Eles devem acontecer pelo fruto do nosso trabalho, né? Pelo suor da nossa testa, pelos calos das nossas mãos,
então a importância, né, do ofício. São José, dentro da Igreja Católica, né, nossos irmãos católicos, é tido como o protetor dos trabalhadores, né, porque dentro do Evangelho, né, ele está sempre sendo lembrado como aquele que ensinou Jesus o seu ofício, né, o trabalho. Para confirmar, né, essa questão de que Jesus veio realmente de 2 espíritos missionários, não hoje tratando de Maria, mas apenas de José, nós podemos ver, né, através de alguns evangelhos, que José ele tinha uma mediunidade. Não sabemos definir exatamente qual, mas pelo menos em 2 momentos são citados, né, os sonhos que José tinha. E nós sabemos, né, que enquanto dormimos, desdobramos, deixamos o nosso corpo físico e vamos à espiritualidade, né? Buscar mais conhecimento, buscar força, buscar orientação. E nesse momento nós podemos receber, né, informações importantes para a nossa vida enquanto encarnados. E por 2 momentos José recebe, né, essas orientações através de sonhos, né? O primeiro sonho, o sonho de que Maria estava já grávida, mas que era necessário que ele mantivesse o compromisso com ela, né, o compromisso de torná-la sua esposa, né, e que aquele menino, né, aquela criança que ela esperava, era fruto realmente da vontade de Deus e não da concepção através de outro homem, né? E esse sonho, né, ele traz essa orientação para José e ele então assimila isso tudo, retorna ao corpo físico, acorda e confia, tem fé nas veracidades dessa informação, né? De que aquilo que ele escutou dentro do seu sonho era algo que iria se cumprir e ele, confiando, ele dá então esse suporte, né, a Maria, ele não a abandona. E no segundo momento, quando eles estão, né, no Egito, e ele recebe então também mediunicamente, né, através de sonho, a informação de que eles precisam sair do Egito, né, de que eles precisam fugir porque algo vai se dar de muito ruim, que colocaria, né, em risco a vida de Jesus, né, a vida deles também, de Maria, de José. Então ele segue novamente essa orientação, essa intuição, né, essa informação que lhe é trazida da espiritualidade, né, a fala dos espíritos para com ele. Fala de espíritos muito evoluídos, né? Nós não estamos aqui falando de espíritos do mesmo grau nosso, pelo contrário, talvez nem do mesmo grau de José e de Maria, espíritos ainda mais evoluídos, que da espiritualidade participavam também de todo esse processo que aqui se dava. Então, José é considerado um médium, porque ele recebia informações da espiritualidade. Por que essas informações chegavam até ele e não até Maria? Porque era o homem o responsável pelas diretrizes da família, né? Era ele que seria o responsável pela proteção física, moral, mas principalmente física, daqueles 2 espíritos que estavam conectados a ele, né? Da sua esposa Maria e do seu filho adotivo, Jesus, né? Que ele acolheu primeiro no seu coração, para depois acolher fisicamente.
José nos dá então esse exemplo de fé, porque ele confiou cegamente naquilo que vinha do alto e principalmente naquilo que ele trazia dentro dele. Porque se nós, todos nós aqui, imperfeitos, já trazemos uma centelha divina, José e Maria já traziam acesa essa centelha e ela brilhava dentro deles. Então é de lá que ele tirava essa fé de poder confiar em tudo aquilo que iria se dar, né? Em dar, vamos dizer assim, a tudo aquilo que ele recebia do alto, a aceitação. Mas ele também nos prova e nos mostra a resiliência de aceitar as coisas que vêm do alto, aceitar tudo aquilo que nos chega através de Deus, porque ele aceitou. Quando aqui chegou, ele também recebeu o véu do esquecimento. Ele também não se lembrava de tudo que havia combinado lá na espiritualidade, de tudo que havia sido planejado. Mas ele tinha dentro dele uma resiliência de que tudo acontecia de acordo com o que Deus queria. Então, a gravidez de Maria, os momentos difíceis que eles passaram, com certeza, principalmente no nascimento de Jesus, aonde ele, enquanto homem, enquanto pai, deve ter se sentido muito inseguro, né? Porque não conseguia encontrar, né, um local para que Maria pudesse ficar, para que o menino pudesse nascer em meio às dores do parto. Ele ainda tinha que se preocupar, né, com essa situação. Então ele confiou muito em Deus, em tudo aquilo que ele recebia, em tudo aquilo que ele tinha por orientação. Então, nós temos que nos lembrar sempre da importância de José, porque ele nos traz amor. Amor. Ele amou Jesus, protegeu e amou a nós também. Porque aceitar para um espírito mais evoluído, retornar à carne, diminuir-se para caber num corpo de carne, é algo que deve ser bem difícil, né? Mas que só é superado pelo amor, pela vontade de ajudar, pelo amor ao próximo. E é isso que esse Espírito vem nos mostrar, o amor ao próximo. Ele amou todos os irmãos que aqui já estavam e junto com Maria vem acolher, vem dar sustentação, vem fazer com que Jesus chegue até nós da forma natural, através de uma família, dando o exemplo de que, havendo amor, não precisa da existência de laços de sangue. Apenas se necessita de amor. Que nós possamos sempre agradecer a José, esse espírito que se doou a esse lindo trabalho, a essa linda missão. Que Jesus nos ampare a todos e que Ele consiga entrar em cada coração e fazer chegar a nós os seus ensinamentos e que nós
possamos fazer chegar ao mundo a prática desses ensinamentos. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.